Na imersão de hoje nós vamos falar sobre experiências. Nós vamos ouvir experiências que os nossos convidados tiveram. Tem um convidado que está chegando ainda aí. E entender e colocar e equalizar essas experiências junto com a palavra, né? Eu recebo hoje aqui com muita alegria o meu amigo presbítero Paulo, lá de Luisiane. Seja muito bem-vindo. O Paulo, ele é gerente de uma das fazendas aqui da região, né? E há muito tempo já trabalhando na obra. Paulo, queria que você se apresentasse e deixasse aí sua expectativa para a nossa conversa nessa noite. Primeiramente, boa noite a todos que nos assistem, a paz do Senhor aos meus companheiros. Quero dizer que estou muito feliz, elogiado pelo esse convite, né? É muita alegria estar participando disso, sempre acompanhei nas redes sociais, é um prazer estar aqui. E quero passar um pouco das minhas experiências, né, com Deus, desde da minha conversão, e tem muita coisa para dizer, até brinquei que o tempo pode ser curto, né, porque as experiências são grandes, e a expectativa é grande, né, para hoje, para esse bate-papo aqui, tem coisa boa vindo por aí. Muito bom. E também conosco o pastor Anderson, nosso co-pastor aqui da sede. Pastor, suas considerações, suas palavras iniciais. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, é muito bom estar com vocês hoje aqui, participando de mais uma edição da nossa imersão e hoje falando sobre um assunto tão prático, né, dos nossos dias e entender um pouquinho como Deus trabalha, né, em meio às nossas experiências que nós já tivemos com Deus. Hoje nós vamos aprender muito aqui, pastor Romininga, acerca disso e com toda certeza a nossa fé vai ser edificada. A Bíblia diz que a nossa fé é edificada quando nós ouvimos testemunhos, quando nós aprendemos, né, a ouvir também. Então, tenho certeza, estou com uma expectativa muito boa acerca daquilo que Deus vem falar ao nosso coração hoje aqui. Muito bom. Já vamos começar. A gente quer fazer um pano de fundo, porque a ideia é fazer uma série, né, de entrevistas e receber pessoas aqui e falar de experiências. Mas primeiro, o que é uma experiência, né? Então, a palavra experiência, ela vem do latim, que não faz sentido eu falar o que é, mas a etimologia dela significa aprender ou conhecer além das fronteiras. Então, vem de experimentar algo, né? Experiência é quando você vive além das fronteiras, além dos limites, quando você vive algo novo. Eu já quero deixar uma pergunta para vocês, antes que a gente comece a entrar aí na prática do que é isso, e eu vou ler um texto e aplicar, e a gente começa, mas a primeira pergunta seria assim: a experiência que um vive, ela serve de base para todos os demais ou não? Experiências são individuais. Dar a honra ao nosso convidado, Paulo. Então, a experiência que um vive serve de regra para os demais ou a experiência ela é individual? Eu tenho para mim que ela é individual. Ela pode ser, às vezes, coisa minha, experiência minha com Deus. Então, certas coisas é individual. Outras pessoas, às vezes, podem seguir de exemplo, mas a experiência de verdade que a gente tem e Deus é individual. Para mim, aquilo é a gente mesmo que vive aquilo, né? Aquilo é a experiência da gente própria mesmo. As outras pessoas podem pegar por base, mas aquilo que a gente vive mesmo, ela é única, a gente e Deus. Pastor Anderson. Falando sobre experiências, né, e tendo elas como uma base, como algo sólido, né, que dá aí um rumo para as outras vidas, é interessante falar isso, porque eu acredito que não. Eu acredito que absolutamente não. Não tem como você pegar a experiência de alguém e querer aplicar essa experiência para todos. Não é porque deu certo para um que vai dar certo para outro, não é porque foi de uma forma com um que será da mesma forma com a outra pessoa. Eu sempre costumo dizer no discipulado que as experiências nossas, elas não se sobressaem ao que está escrito. Há princípios bíblicos que sim, aí sim se aplicam para todos, né? A experiência não sobressai a palavra, mas a palavra se sobressai a qualquer experiência. Então, absolutamente não tem como a gente fazer isso. E quando a gente tenta fazer isso, a gente se frustra. A gente se frustra muito. Todo tipo de experiência ela tem que estar crivada pela palavra, né? Com certeza. Eu não posso dizer que Deus me deu uma experiência se essa experiência não está de acordo com a palavra. Com certeza. Então, continuando ainda nossas apresentações, a gente recebe aqui o doutor Eliezer, que além de ser um cirurgião, é crente, né? Então, doutor, o senhor pode se apresentar para quem está nos assistindo e falar da sua expectativa para
essa conversa nessa noite aqui. Eu já introduzi que nós vamos falar sobre experiências que nós vivemos com Jesus, e nós, nesse início, estávamos aqui dando um pano de fundo para explicar o que é uma experiência, né, que é viver além dos limites. E a pergunta que eu fiz a ele, se o senhor quiser também complementar alguma coisa, era se a experiência ela é de fato global, ela se aplica, essa experiência que eu vivi, se aplica para todo mundo, ou ela é individual, né? Ambos concordaram que a experiência ela é individual de qualquer um, cada um vive um ponto, um milagre, uma resposta, enfim. Então, se apresenta aí, dá a sua primeira palavra. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu exerço a medicina aqui em Campo Mourão, na área da cirurgia torácica. E ter o médico cristão numa sociedade que vivemos é muito difícil. E o médico cristão, ele tem mais sensibilidade e presenciar a mão de Deus em muitas situações dentro do hospital. O que para outro colega que não tem um temor, que não tem a unção de Deus, passaria para uma coisa normal, mais um. Mas nós que temos a fé, nós que estamos ligados a um corpo, conhecemos o Deus a quem servimos, vimos a experiência que o Senhor tem feito em muitas vidas, e isso fortalece cada vez mais a nossa fé na presença do Senhor. Muito bem, muito bom. Muito bom. Então, vamos começar agora, e eu quero ouvir de vocês. Eu vou ler primeiro um texto, João, capítulo 11, e o versículo 10 diz assim. Não. João, capítulo 11, versículo... Perdi o versículo. Mas eu acho rapidinho aqui. Isso aqui. João, capítulo 11, versículo 20. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse Marta: sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Lázaro é um homem que vai viver uma grande experiência com o Senhor. Ele vai viver diversas experiências. Ele vai viver uma experiência de salvação, ele vai viver uma experiência de ressurreição, ele vai viver uma experiência de amizade com o Senhor, certo? Então, Lázaro é um dos exemplos na Bíblia de que ele vive uma experiência particular. E como nós já dissemos, não é que, porque Jesus ressuscitou o Lázaro, que era amigo dele, que ele tinha a obrigação de ressuscitar todos os amigos, todas as pessoas que ele ficou em casa. Imagine Jesus pregando por 3 anos e meio aproximadamente, enquanto a casa ele dormiu. Quanta gente ele conheceu, quanta Marta cozinhou para ele, quantas Marias oraram com ele, ofereceram adoração. Então, não é porque ele ressuscita Lázaro que ele é obrigado a ressuscitar todos os amigos. Partindo disso, e que Lázaro viveu uma experiência, eu queria ouvir de vocês, como foi a experiência de salvação de vocês? Como foi essa experiência de conversão? Como você encontrou Jesus? Você consegue se lembrar qual foi aquele dia, ou como foi a semana, ou como foi, se você já foi, como você reconciliou? Eu queria ouvir de vocês, para que quem está nos assistindo tivesse essa visão de como é experimentar a salvação. Como foi? Bom, a minha foi maravilhosa, que eu venho de pais separados, e minha madrasta, ela se casou com meu pai, e veio para dentro da nossa casa, e ela era evangélica. Desde aí, ninguém da nossa casa, ninguém nem tinha ouvido falar disso aí. Então, ela veio, teve muita paciência, e a gente fazendo tanta coisa errada, né? Eu, meu pai, minhas irmãs, e eu comecei a perceber na minha madrasta a paciência, o modo dela conversar com a gente, o modo dela se expressar, mesmo a gente fazendo as coisas erradas ali, o modo que ela vinha aconselhar a gente era diferente.
né? E aquilo foi me cativando. E aos poucos, ela sem confrontar muito ali, nos convidando a ir para a igreja. Então, quando eu comecei a ir para a igreja, eu fui o primeiro da minha família, ainda na minha juventude, fui o primeiro a ir para a igreja. E quando eu comecei a ir para a igreja, foi coisa surreal. Eu me lembro que na minha conversão, quando eu vim para a casa do Senhor, eu sempre me cativei muito com música, com os músicos e com os instrumentos. Então, foi dessa forma que eu comecei a me identificar ali, que daí já veio esse desejo de tocar bateria, de tocar um violão, uma coisa do tipo assim. Então, isso foi me cativando. E aos longo do tempo, né, que eu comecei a vir à igreja, aí conheci a minha esposa, aquilo também foi foi uma coisa que começou e tudo se encaixou. Aí no momento que eu tive o real encontro ali com Jesus na casa, porque a gente às vezes vem para a igreja, eu mesmo, por exemplo, vinha para ver o pessoal tocar, né? Eu achava muito legal isso. Que bom isso. E aí o momento mesmo que eu comecei, o Espírito Santo, né, veio com aquela graça e eu sentia aquele temor, aquela coisa gostosa, aí foi diferente. Aí eu Mas falei, é muito eu bom me você falar encontro. isso, que você veio por um bom tempo para a igreja, mas mais para ouvir os músicos do que para conhecer o Jesus Exatamente. daquela igreja. Eu vinha, eu falava, não, hoje o pessoal vai tocar, eu vou lá ver. Eu comecei aí, e daí eu falei, final de semana eu vou vir de novo. Aí eu ficava a semana toda já programando para ir para ver o pessoal tocar. E aquilo ali, eu lembro que até o Anderson tocava naquela época. Faz tempo isso, hein, Paulo? Faz muito tempo. Meu Deus. Ele tocava contrabaixo. Não, ele está rindo assim, mas ele é bom. Então, Após a verdade, ele tocava tudo. Meu Deus. é só que aí Deus tem as formas de trabalhar. Aí quando o Espírito Santo foi né, tocado ali, aquilo foi uma graça. Aí eu falei, não, é aqui que é o meu lugar. Aí depois do decorrer daquilo, foi cada vez ficando melhor, e eu comecei, né, trazer meus irmãos meio... Então você aceitou Jesus num culto? No culto, foi no culto. No culto num congresso de jovens. Congresso de jovens em Águas de Jurema. Eu comecei aí... a primeira pessoa assim, na igreja que começou a me chamar foi a Bia, irmã do Anderson, e a Jéssica. Eu estudava junto com elas. E então elas ali fizeram os primeiros convites. Eu comecei em Luisiânia, mas eu aceitei Jesus em Águas de Juremas, no congresso de jovens ali. Muito bom, pastor Anderson. Falar sobre esse momento de conversão é interessante, né? A gente vem de um tempo em que eu conheci o Paulo, conheci o Paulo de vista. E me lembro Vocês chegaram a montar junto em algum rodeio ou não? Não, eu não cheguei a seguir carreira. O Paulo chegou a seguir, eu não consegui seguir essa carreira. Mas, falando sobre conversão, o primeiro contato que eu tive com algo espiritual não foi na Assembleia de Deus. Eu me lembro, nessa época eu morava na fazenda também, e tinha uma vizinha nossa lá, por nome de Janete. E essa vizinha, ela frequentava uma igreja, e nessa igreja, toda sexta-feira, acontecia lá um trabalho de libertação. E era muito forte esse trabalho lá, muito intenso esse trabalho lá. Toda sexta-feira tinha a sessão de descarrego. E agora todo mundo já sabe qual igreja é. E eu me lembro que, na época, o marido dela, meu pai, os vizinhos, eles saíam trabalhar fora, e não tinha ninguém que dirigia o carro até Campo Mourão para poder participar. E um dia ele pediu para o meu pai, na época eu tinha meus 15 anos de idade, não faz tanto tempo assim, diga-se de passagem, né? E aí ele pediu para o meu pai para mim vir dirigindo o carro para trazer as mulheres lá para esse culto. E eu vim. E naquele dia, doutor, eu vi algo acontecendo ali, que foi aquela vizinha, foi a minha mãe, a outra vizinha, todas manifestarem. Estava acontecendo uma manifestação ali, e eu não entendia aquilo, não sabia o que estava acontecendo. Mas o que falava na boca, por exemplo, da minha mãe, da época, naquele momento, eu sabia que era verdade, e eu sabia que não era fingimento. Então, ali girou uma chave na minha cabeça, e eu entendi que ali, a nossa vida não era somente uma vida natural. Ali eu percebi que tinha algo a mais. Existia algo espiritual. Existia algo espiritual, coisa que para mim era uma novidade.
E isso ficou muito, muito forte na minha vida, porque eu sempre digo hoje que o grande erro das pessoas é não acreditar no mundo espiritual. O grande erro das pessoas é achar que não existe isso, que isso é conversa. E depois disso eu mudei para Louisiana, comecei a morar com os meus avós, e eu me lembro até hoje, um sábado à tarde, eu limpando o meu sapato porque eu ia num baile. Tinha um baile em Louisiana. Eu acho que você ia também naquele baile, de passagem. E aí, o que aconteceu? Nesse dia, estou lá limpando o meu calçado, o pastor chegou para buscar os meus avós. Desculpa atrapalhar, mas você estava limpando sua bota. Não, você usava botina. Não era. E aí, o que aconteceu? O pastor olhou para mim lá no carro e falou para mim, falou, filho, vamos no culto hoje? E eu fiquei com vergonha. Falei assim, vamos, pastor, eu vou limpar meu calçado aqui, depois eu vou para o culto. Eu falou, não, então eu vou esperar você, e afogou o carro. Aí eu falei, poxa vida, e agora? Eu falei, não, eu vou demorar até eu tomar banho, me arrumar, depois eu vou. E ele falou assim, não, o culto tem tempo ainda para começar, eu vou aguardar você, você vai com a gente. Aí eu precisei tomar meu banho, falei, mas eu não tenho nem roupa, né, porque as pessoas quando não conhecem o que é o Evangelho, elas se preocupam muito com o exterior. Coisa que eu me preocupei na hora. Eu falei assim, eu não tenho nem roupa para ir para o culto. Muito bom. Vamos pontuar isso, muito bom, porque tem muita gente, inclusive, que está nos assistindo aí na internet. Gente, Assembleia de Deus não é saia eterno. Venha congregar, né? Porque elas têm esse preconceito. Sim, né? Sim. Eu gosto muito de frisar esses pontos, porque para mim isso era importante naquele momento. E eu disse que um dos argumentos para eu não ir é que eu não tinha roupa, né? E o pastor falou assim, não, mas vai do jeito que você está vestido. E eu me lembro que eu me arrumei e fui para o culto com eles. Participei do culto pela primeira vez na Assembleia de Deus em Louisiana, ouvi a mensagem, eu senti algo diferente ali naquele dia, eu senti, a sensação que eu tinha é que a pessoa que estava pregando sabia da minha vida e sabia o que estava acontecendo na casa dos meus pais. E eu fiquei pensando, como pode isso acontecer? Isso mexeu tanto comigo que eu saí do culto, esqueci do baile, não fui no baile mais, voltei para casa, dormi, no outro dia cedo acordei, fiquei conversando com os meus avós, meu avô tocava violão e eu comecei a ouvir ele cantar uns hinos. No domingo à tarde, eu falei para o meu avô, falou, olha, eu acho que eu vou no culto de novo. E aí eu lembro até hoje que ele falou assim, faça isso, filho, vai no culto mesmo, Deus tem algo para você. E eu voltei no culto no domingo, e no domingo tinha uma irmã de São Paulo pregando a mensagem. E naquele culto, eu lembro que eu só chorava, eu não sabia por que eu estava chorando, mas eu sentia muita vontade de chorar. E quando ela fez o apelo, eu me lembro que eu dei um passo, e quando eu dei um passo eu parei, e aí eu lembro que ela falava assim, venha jovem, porque é você mesmo que Deus está chamando hoje para ter esse encontro com Ele. E eu me lembro que quando eu vim andando até a frente do altar, ela foi a primeira palavra profética que eu recebi, foi no dia da minha conversão, dizendo, hoje o que você vai ouvir de mim parece não fazer nenhum sentido para você, mas um dia você vai ser um pastor, você vai pastorear uma igreja, tem um rebanho pronto, aguardando você ficar pronto para ser o pastor deles. E naquele momento, confesso que eu olhei e falei assim, essa mulher está louca, eu pastor Muito da louca. onde? Imagina uma coisa dessa, não faz sentido. Então isso ficou marcado na minha conversão, esse processo, e alguns detalhes assim que ficaram marcados, e que hoje, alguns anos depois, fazem muito sentido para mim. Coisa que, diga-se de passagem, num primeiro momento não faz sentido nenhum, né? Mas aí depois o tempo vai passando e a conta vai fechando. É até estranho, um dia antes estava indo para o baile, né? Você vê como que é. E depois de tanto tempo se cumpre a palavra de Deus, né? Deus é fiel, né? Doutor Eliezer. Amém. Eu venho de um berço cristão, de outra denominação. Meu pai é pastor. Minha mãe é uma senhora com uma intimidade profunda com Deus. E eu vejo nossa vida como etapas. Mesmo sendo criado na igreja, mas a minha experiência mesmo com Deus foi na faixa dos 13, 14 anos. E depois disso, Deus sempre me preparando por etapas, né? Até o momento em que Deus me trouxe para o Paraná. Aqui no Paraná, em Campo Mourão, cidade que me acolheu, me deu uma família, uma esposa muito amada e querida. Período de especialização que eu passei na cidade de Ponta Grossa, Curitiba,
Nós tivemos um momento na igreja nós congregávamos, muito profundo com Deus, mas recentemente Deus tocou no nosso coração e está em comunhão, congregando com os irmãos aqui na Assembleia de Deus, e estamos vivendo, eu e minha esposa, como se fosse um novo nascimento, novas experiências, novas sensações da presença de Deus real em nossa vida, queimando os nossos corações nas igrejas. Estamos vindo recentemente de alguns cultos que nós participamos em Lusiânia, né? E conhecemos alguns pastores, os irmãos lá da igreja também nos acolheu bastante, e cada culto que nós íamos era Deus falando frente a frente comigo e com minha esposa. Por isso que eu falo que é um novo momento que estamos vivendo. Desde adolescente, quando eu tive a consciência de entregar minha vida a Deus, Deus atuou na minha vida sempre, em etapas, me trouxe para uma cidade que me acolheu, que até então não sabia que existia, e estamos vivendo, repito, uma nova etapa, um novo momento de nossas vidas, com irmãos, uma igreja que nos acolheu, novas amizades em Cristo Jesus. Glória a Deus. E assim temos a alegria de estar em comunhão com os irmãos, até o dia que o Senhor nos levar às mansões celestiais. É daqui para o céu, doutor? Daqui para o céu. Eita, glória, desse jeito Glória que eu a creio. Deus, glória a Deus. Amém. Que coisa tremenda, né? Ouvir. Pastor Menig, Pode falar. fazendo um adendo aqui, não sei se a nossa fala no início ficou bem clara, né? Nós temos alguns irmãos participando também na internet, na nossa live que está sendo transmitido pelo canal ali no Facebook, né? E tem um irmão que fez um comentário que eu achei interessante, e só para a gente, ainda há tempo, né, falar aqui uma segunda parte dessa colocação dele, ele falando sobre ainda a experiência, né, de um irmão, se a experiência de um irmão se aplica aos demais. Você fez essa pergunta no início, perguntando se uma experiência ela pode ser aplicada, né? Não, Serve essa experiência como pode servir de regra, né? de regra. Não todo, não. Então, não, de repente, não sei se o irmão entendeu ou não a colocação, mas a pergunta foi se a experiência pode servir de regra, princípio, e a resposta é não. A experiência não serve para regra, a experiência serve para consolação. A única regra é a palavra. É a palavra, é o que nós falamos. Ele citou o texto, né, ali de 2 Coríntios, o que está bem colocado, está correto, né? Nós usamos a experiência para consolação, que foi o que nós falamos no início. Hoje nós sairemos daqui edificados, ouvindo os testemunhos dos irmãos. Então, a experiência não serve para regra, mas serve para consolo. O que serve como regra para nortear a nossa vida são princípios bíblicos. Então, Até quando ele diz que ele serve de base, a experiência não serve de base. A base da experiência é a palavra. isso, tem algo que vem antes. Então, sempre a base da experiência tem que ser a palavra. Né? Para você que começou a acompanhar agora, a gente disse no início que se você tiver uma experiência que não passa no crivo da palavra, essa experiência não veio de Deus. Ela pode vir de qualquer outro lugar, menos de Deus. Agora sim, Paulo vai escrever em vários momentos: consolai uns aos outros com essas palavras. Sim. Paulo vai contar seus testemunhos em prisão, né? Os evangelhos vão ter testemunhos de cura para quê? Para nos inspirar, mas nada é maior do que a palavra. Isso tem que ficar muito claro hoje, para que as pessoas não achem que as experiências daqui são regras para a vida delas. Vão ser inspiração, vão fazer você orar, vão fazer você buscar, mas nada é maior que a palavra, nada é maior que a palavra. Eu ia só concluir, lindo escutar o Dr. Eliezer dizendo, quando a gente faz a pergunta sobre experiência de salvação, ele dizer que tudo que ele está vivendo de experiência de salvação é recente. É recente. Mesmo vivendo tantos anos do Evangelho. Coisa linda, né? Então, agora eu tenho uma segunda experiência que eu queria ouvir de vocês agora, que é como foi essa experiência de vocês com o Espírito Santo. Oh, aleluia.
Como foi a experiência de batismo no Espírito Santo? Como foi, qual é uma das maiores experiências que você se lembra assim, de ter ouvido, de ter vivido, de ter sentido? Que é até bom que isso elucida para quem está assistindo, de como é isso, como é sentir o Espírito Santo, como é ouvir, como é ser batizado, quando foi, você lembra quando foi? Como foi essa experiência com o Espírito Santo? Paulo sempre. Isso é sobrenatural, né? Primeiro, quando a gente aceita Jesus e começa, e a gente já é pentecostal desde o início ali, mas eu mesmo, né, vi aquelas irmãzinhas orar em línguas estranhas, e falar, e aquilo sempre teve um desejo enorme no meu coração, né? E sempre pedindo o batismo com o Espírito Santo, sempre, eu mesmo novo convertido, sempre ali jejuando e buscando, e vai. E eu lembro que até a gente vinha na frente orar, né? E daí o pastor, quem estava orando ali, falou, fala, às vezes dá aquela sensação de medo, né? Mas eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu fui batizado mesmo, a gente fez uma campanha de oração, a gente desceu na igreja do Valinhos. O Rumening não sei se ele vai lembrar, que na minha vida ficou marcado, né, que foi o dia que a gente, o Renato era dirigente lá do Valinhos, e a gente foi para lá, falamos, vamos fazer uma vigília, nós três, e eu vou ser batizado. E eu me lembro que a gente chegou naquela igrejinha, aquela igrejinha de madeira, aquela do interior, e ali foi algo sobrenatural. Quando a gente começou a orar, e eu fui com o objetivo traçado, né? Eu falei, hoje eu quero ser batizado com o Espírito Santo, hoje eu quero ter esse encontro, hoje eu quero falar em línguas, eu vou viver isso hoje. Então, eu fui naquele objetivo, fui convicto com aquilo, né? E a gente foi, e eu me lembro que soltamos hino, e pregamos, e cantamos, e louvamos a Deus. Está falando uma vigília com 3 pessoas. Meu Deus, aquilo foi algo sobrenatural. A gente viveu tanta experiência em Valinhos, né? Ali é diferente. E eu me lembro que as horas foi entrando, e a gente se esqueceu do mundo, e estava ali naquela vigília, nós três, um orava, outro cantava, outro pregava, outro dava a palavra, e eu só esperando a hora. Eu falei, é hoje, eu só saio daqui falando em línguas estranhas. Aí eu me lembro que eu me joguei, eu lembro que eu me lancei no chão, e nessas orações, eu me lembro que eu comecei a falar, aí me deu medo, né? E será que é? E não é? Vem a dúvida, né? Vem a dúvida. Será que eu não tô blasfemando? Será que eu não estou imitando, né? E os dois falando, e aquilo me tomou um fogo, foi sobrenatural o meu batismo com o Espírito Santo. E eu me lembro que a gente voltando embora, vai dar uns 6, 7 quilômetros de Valinhos a Louisiana. Eu me lembro que depois eu não conseguia parar mais de falar em língua estranha. Eu vim de lá de baixo, isso é altas horas da madrugada, a gente está falando de madrugada. Eu me lembro que eu e o Rumening e Renato veio do Valinhos, e eu não conseguia parar de falar em línguas estranhas, eu não conseguia parar de chorar. E aquilo, eu cheguei em casa e fui orar mais, e em língua estranha, e falando em mistério, comecei, sabe, e aquilo o corpo arrepia, é coisa sobrenatural. Então isso eu tenho, né, isso não apaga da memória jamais, esse encontro, essa coisas, né, e graças a Deus é a experiência surreal que a gente vive. Pastor Anderson. Eu ouvindo o Paulo falar, né, sobre esse posicionamento dele, né, em querer isso. A gente vê que, às vezes, hoje em dia, falta um pouco isso. Né? O que a gente que prega sofre muito eu até me preparo, eu até busco antes, eu venho para esse momento, eu termino de pregar, e eu faço o convite, porque eu estou convicto, Jesus pode fazer, e eu estou pronto. Se Ele vai usar um vaso para, no impor das mãos, batizar alguém, eu estou pronto. Quem quer ser batizado, vem. A pessoa já vem meio assim. Ela não vem convicta. Ela não vem
Né? Aí você fala, então quem quer ser batizado, fecha o olho e começa a orar. A pessoa fica olhando para você assim. É. Eu falo, isso não vai. Às vezes a pessoa vai lá e fala, se eu for batizado, bem. Se não for, pô, eu vou outro dia, eu vou outra manhã, Muito né? bom. Hoje eu vou lá e Jesus vai me encher com o Espírito Santo. Eu percebo que hoje as pessoas, elas vêm, mas elas não vêm com essa convicção mais. Por que às vezes não acontece mais esse batismo? E a gente já falou isso em algumas imersões há alguns dias, sobre o alimento, né? Sobre o que está sendo oferecido. Pode ser o melhor alimento, pode ser a melhor palavra, pode ser o melhor orador. Se nós não estivermos com fome, não adianta. O que realmente faz a diferença é o tamanho da nossa fome. E a gente vem de um momento em que aquela mocidade era uma mocidade que tinha fome. Faminta por Deus. Aquela mocidade tinha fome. Nós saímos do colégio às 11 da noite, estudávamos à noite, e nós íamos para a igreja fazer campanha de oração. 45 dias, 90 dias, 60 dias. Buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando a presença de Deus. E eu me lembro que numa semana eu estava escalado para pregar num sábado no grupo de jovens. O Rominig lembra disso? Eu lembro. E naquela semana eu vivi muito essa semana com você. Eu estava seus questionamentos, sua angústia. Eu falei, Senhor, mas não é possível. Eu estou buscando, estou orando, e por que não acontece e tal? E eu me lembro de algo que assim me impulsionou, porque às vezes o que falta nos dias de hoje, e eu trago essa experiência como uma base para conhecimento seu, para alguém que está nos ouvindo hoje, para alguém que está nos assistindo, para alguém que vai ouvir esse podcast depois, e você ainda não é batizado com o Espírito Santo. Converse com alguém que já é. Fale com quem já é. Às vezes você quer ser, mas você não busca um conselho, você não busca uma ajuda, você não busca um apoio, no sentido de estar com pessoas certas, em lugares certos. Eu me lembro que naquela semana eu falava com o Rominig e eu disse a ele, olha, vamos fazer uma campanha de oração. E eu nem perguntei se ele queria, eu falei, nós vamos fazer uma campanha de oração essa semana, para Jesus me batizar. E nós começamos a fazer uma campanha, doutor, de oração, à noite, depois do colégio. Saímos às 11 e nós íamos para a campanha de oração. Semana toda, orando, jejuando, buscando a Deus, pagando um preço, porque eu almejava, eu queria muito receber o batismo com o Espírito Santo. Eu entendia que eu estava vestido, mas eu queria esse revestimento. E aí, a mensagem até hoje, eu nunca esqueci, que está lá em Marcos, capítulo 7, o verso 34. Marcos capítulo 7, verso 34. Eu iria pregar essa mensagem naquele dia. A mensagem que Jesus vai curar um surdo e um gago. E naquela mensagem que eu estava pregando, quando eu comecei a repetir o verso 34, então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse, Efata. E quando eu comecei a repetir, cara, isso é inesquecível demais, repetir esse versículo, de repente eu estava falando em línguas estranhas e a igreja estava tomada, doutor, e eu não entendia. Eu acho que eu percebi primeiro que você falou em língua do que você, porque ele está lá, Efata, lá abaixo. Eu falei, você foi batizado? Eu fui batizado pregando a palavra. E eu me lembro que quando eu olhei para a igreja tomada pelo poder de Deus, e aí que a minha ficha foi cair. Eu falei, meu Deus, Jesus me batizou. Jesus me batizou. E foi algo assim extraordinário. Essa experiência eu carrego assim para toda a minha vida, porque realmente marcou a minha vida. A gente vestido, a gente consegue caminhar, mas nada como estar revestido. Doutor Eliezer, uma experiência com o Espírito Santo que você tenha vivido em oração, enfim. A experiência com o batismo com o Espírito Santo foi na minha juventude, na fase de transição mesmo, entre o ensino médio e o cursinho preparatório para entrar na faculdade, em que sempre criado na igreja, instrumentista na igreja, né? Mas foi um momento de um culto em que eu acho que foi um dos anos que eu fui mais sincero com o Senhor. Sobre a minha vida profissional futura. Eu estava vindo de um final de uma adolescência em que eu almejava ser piloto de caça da aeronáutica e fui fazer a prova na Epicar.
E lá, quando eu cheguei em Minas, você não pode fazer prova, você tem miopia, não tem piloto de avião. Fazer medicina então mais fácil. Mais fácil, imagina. Que piloto de avião. Imagina. Então, com 17, 18 anos, num culto, né, em que eu orei muito a Deus naquele culto e fui muito sincero com o Senhor. Naquele culto eu fui tomado de um sentimento tão grande de intimidade, de um abraço de Deus, em que eu fui batizado com o Espírito Santo. Aleluia. E dali para frente a minha vida profissional foi Deus guiando, Deus direcionando, Deus orientando. Em todos os passos da minha vida temos colhido bastante experiência mediante o direcionamento de Deus. Interessante, né, que o Senhor, ele batiza para um propósito. Sim. Né? É interessante ver isso. Ele né? enche para um propósito. Ele faz para um propósito. Ele não E é faz muito por fazer. interessante essa questão, primeiro, da busca. Então, se eu quero ser batizado, eu busco isso, eu peço isso. Né? Você vê, a gente fez campanha, a gente orou e tal. E uma coisa muito legal que você falou, eu paguei um preço. E isso tem que ficar muito claro para quem está assistindo a gente. Presta muita atenção. Salvação é de graça. Salvação é imerecido, favor imerecido. Salvação não é o que você faz. Você pode ser bom o quanto for. Se você não entregar a vida a Jesus, você não vai para o céu. Seu caminho é o inferno. Salvação é por Jesus, pela graça. Passou disso, tudo tem um preço. Uma semente e um princípio. Então, pagar um preço para ser revestido e fazer essa entrega, né? E receber de Deus no altar, receber de Deus no culto. Você percebe que exatamente esse evangelho barato que está sendo pregado por aí, que impossibilita as pessoas de viverem essas experiências? E lembra que a gente conversava na nossa mocidade? Nessa semana mesmo, a gente falou muito sobre renunciar. E a nossa conversa era o que eu não renunciei ainda que o Senhor não me batiza. Lembra? Nós conversávamos, falta ainda renunciar alguma coisa para que o Senhor possa me revestir. Falamos muito de renúncia, então renúncia tem muito esse caminho. Muito bom. Lembrando que esse é o único culto que você é convidado a mexer no celular, a compartilhar a live que está lá no Facebook da igreja, no YouTube. Então pega aí, a gente quando está aqui mexendo, a gente está compartilhando, respondendo os irmãos. Agora eu queria ouvir de vocês uma experiência em oração. Você orou e instantaneamente Deus respondeu, ou no outro dia, ou foi uma resposta assim inesperada, uma experiência que você tenha com Deus em oração, para que as pessoas que nos assistam entendam, Deus ainda ouve, Deus ainda fala, e Deus ainda responde orações. Então eu queria que vocês puxassem aí lá dos arquivos agora, pode ser mais de uma, não tem problema, talvez uma é muito rápida, nós temos tempo, então experiências que você viveu com Deus em oração. Tem muitas, tem Ele várias. vai tomar né? todo o tempo. Mas Uma máquina de testemunho. Eu tenho uma que eu vivi com Deus em oração, que essa fica marcada. Logo quando eu casei, trabalhava na fazenda. Casar já foi uma experiência. Não, sim, Deus, nossa, aleluia. E eu trabalhando em fazenda, e até então não ganhava muito bem, né? Ganhava ali, só que era só eu, né? Depois que eu casei, minha esposa veio de Curitiba e ela fazia faculdade. Então, vamos dizer ali, R$900 é só a faculdade. Então, eu ganhava ali R$1.300, eu fazia um cursinho, e eu ganhava uma cesta básica. Então, era muito contado meu dinheiro. Vale ressaltar que vocês moravam na fazenda, então tem todo o transporte. Exatamente. Aí quando a gente casou, e sempre foi muito regrado, sabe? Não podia tirar dinheiro daqui e tal, e colocar ali. E minha esposa, ela começou a fazer bombom, fazer bolacha, essas coisas para vender na faculdade, para poder pagar o passe. O passe é para ela poder me ajudar. E eu me lembro que final de ano eu peguei férias da fazenda, tal, a gente gastou um dinheirinho a mais. No outro mês não vem salário. Pegou férias, não vem salário. Só que a gente esquece disso. Só que a faculdade não esqueceu.
O Poxa boleto da vida. faculdade, ela não pegou férias. Então, eu tinha guardado, né, uma pequena quantia, deu para cobrir a faculdade. Mas e o resto do meu cursinho, o que a gente ia comer naquele mês? E eu me lembro, e eu me preocupei muito, né? Fé em Deus, mas eu sou provedor da casa, né? Minha esposa e minha filha pequena, né? Então, eu me preocupei muito. E eu me lembro que a gente estava na fazenda, e a gente se preparando para vir para Campo Mourão para fazer uma compra. Eu só não tinha dinheiro. Só não tinha dinheiro. E não tinha conta. Isso aqui é evangelho. Ei, escuta você que está escutando esse podcast, você que está assistindo, isso aqui é crente. Eu estou me arrumando para fazer a compra, mas só não tinha dinheiro. Exato. Estava faltando dinheiro. E não tinha dinheiro. Eu só tinha... Eu precisava comprar alguma coisa, né? E naquele momento, eu orei a Deus. Eu fui muito objetivo na minha oração, e como o doutor... Uma oração específica. O doutor Lizer disse, eu fui muito sincero com Deus. Falei, Deus, eu preciso. E eu preciso para já. Eu estou indo para Campo Não há Mourão. nada que Deus ame mais do que a sinceridade em oração. Eu fui muito sincero com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor sabe minha situação, mas eu quero lhe contar. As coisas estão assim, assado. Eu vou ir para Campo Mourão. Eu preciso comprar alguma coisa, porque minha filha está aqui em casa. Minha esposa está aqui em casa. E a gente tem, né? E a gente veio eu e minha esposa para Campo Mourão. E descemos do carro e tal, e começamos a andar na calçada ali. E a gente foi comer um pastel. Foi comer alguma coisa ali. Porque gente de Luisiânia e da região, se não vir em Campo Mourão e não comer um pastel, não tá bom, tem que comer alguma coisa, né? E a gente foi comer um pastel, e eu lembro que eu andando no calçadão, perto da Magazine Luiza ali, eu vi um professor meu do cursinho. Ele falou, Paulo, vem aqui. Eu conversei e tal. Ele falou assim, ô Paulo, você já passou no curso, lá no seu cursinho? Eu falei, não. Ele falou assim, rapaz, passa lá. Porque fizeram um sorteio de um dinheiro e falaram que foi um rapaz que mora no sítio que ganhou. Eita Deus. 800 pila. Você já levantou a mão, vou sentir Eu falei, aqui, hein? sério? Eu Meu falei, sério. Deus. Eu falei, mulher, você vai comigo ou você vai me esperar aqui que eu tô indo? Ela falou, você vai lá que eu te espero aqui. Corri no cursinho, cheguei lá e falei para a moça, moça, assim, tal, eu sou o Paulo, disse que saiu um sorteio. Ela falou assim, saiu, mas o rapaz já veio pegar. Falei, Deus... O inimigo está bagunçando aí. Eu falei, Deus, o senhor... né? O senhor não vai, né? Agora. Não... Aí, saindo, o diretor chegou e falou, Paulo, ainda bem que você veio, fizemos sorteio hoje de manhã e você foi contemplado, o seu dinheiro está aqui, ó. Uau. R$800. Eita. Você podia dar um glória a Deus aí, né? Você não Meu deu porque não foi você que ganhou no sorteio. Isso foi uma oração, assim, objetiva, sincera. Sabe aquela oração que você faz do fundo do coração, só você e Deus? Aquela oração que, sabe? Deus, eu preciso. E graças a Deus, Deus moveu, né, da maneira dele. Eu peguei aqueles R$800, a gente correu no mercado, consegui fazer uma compra até além daquilo que, né, que necessitava. Isso é fé, né? É crer no invisível. O camarada, gente, se arrumou em casa e falou para a mãe, vamos fazer uma compra. Ele só não tinha dinheiro, só que o cordeiro já estava preso pelo chifre. Pronto, Aleluia. eita, glória. Muito bom. Pastor Anderson. Vamos deixar o nosso convidado, doutor Eliezer, contar a experiência dele. Conte no Zoom, ele tem um monte também. Eu vou contar uma experiência no período que eu passei em Ponta Grossa fazendo a primeira residência de cirurgia. Foram 2 anos bastante turbulentos. Eu e minha esposa longe da família, só nós dois, em que nós fomos muito provados, né? Fomos perseguidos. E ali, debaixo de muita oração, o Senhor nos honrou. E nessa fase de transição para a segunda residência, quando fomos para Curitiba, mais longe ainda de Campo Mourão, não conhecíamos ninguém, e fomos congregar numa igreja, e acho que no primeiro ou segundo culto que nós estávamos lá,
encontramos uma irmã de Campo Mourão, em que ela tinha recentemente mudado para Curitiba a trabalho, e no culto que ela estava em Campo Mourão, antes de ir para Curitiba, ela pediu uma oração e Deus mostrou que um dos motivos dela ir para Curitiba era para cuidar de um casal. E ali Deus testificou no coração dela que era Glória eu a e a Deus. Cris. Aleluia. Então, Deus para uma sempre cidade... fala com alguém, né? Não, Deus sempre tem alguém. Deus sempre tem alguém, porque Deus não responde oração com coisas. Amém. Deus usa pessoas. Glória a Deus por isso. Rapaz, falar de experiências de oração, vou te falar uma coisa, viu? E assim, só não vive isso. E tem gente olhando e diz, será que ele saiu lá em um sorteio? Você só não vive porque você não ora. Você só Olha. faz, sabe? Tem que ter vida de oração para viver experiência de oração. Eu me lembro de algumas, me lembrei de várias aqui agora, mas uma que, assim, marcou tanto a minha vida quanto a da minha esposa, assim, que a gente ficou assim, meu Deus, como que pode isso? A primeira igreja, a segunda igreja no campo missionário que eu atendi foi em Águas de Jurema. A primeira foi em Valinhos, inclusive nós fizemos a abertura da conferência lá naquele ano, né? Foi algo incrível. E a segunda igreja que eu atendi como missionário foi Águas de Jurema. E eu me lembro de uma oração que eu fiz a Deus quando nós estávamos carregando a mudança em cima do caminhão. Carregamos toda a mudança, nós estávamos indo para Águas de Jurema. Eu falei com Deus assim dentro do carro, falei, Senhor, se é o Senhor mesmo que me separou para essa obra, eu vou chegar lá. Mas se não foi, então alguma coisa vai acontecer, eu não vou chegar. Nós chegamos, descarregamos a mudança e eu cheguei com uma certeza, que era Deus que tinha nos separado. E naquela primeira semana, para quem me conhece, sabe um pouco assim da minha vida, como foi em Luisiânia, nessa época, sabe que se tem uma área que o Senhor me provou muito, foi na parte financeira. É nosso próximo tópico. No sentido de depender mesmo dEle. E nós fomos para lá com pouquíssimos recursos. E eu me lembro que nós tínhamos um gás, e aquele gás, já o botijão estava bem leve, sinal de que já estava acabando. E nós chegamos, e na primeira semana, nós começamos uma campanha lá. Uma campanha, e toda noite nós convidamos alguém para vir ministrar, e toda noite a gente servia uma janta para as pessoas. E eu me lembro que no terceiro dia da campanha, eu estava fazendo algumas visitas, eram umas 11h30 da manhã, estava fazendo algumas visitas, chamando as pessoas para vir para o culto à noite. A Pâmela me ligou, falou, olha, nosso gás acabou, preciso comprar um gás, porque eu estou no meio do almoço, tenho que terminar de fazer o almoço, e à noite, fulano de tal vai estar aqui, a gente precisa fazer a janta. E aí eu estava em um lugar onde eu não conhecia ninguém lá, do comércio, eu não conhecia ninguém, não tinha o dinheiro para poder comprar um gás naquele dia. E eu me lembro que eu parei o carro assim e falei com Deus, eu falei assim, Senhor, eu vim para cá, e eu cheguei, eu descarreguei minha mudança, eu sei que foi o Senhor que me trouxe para cá, só que tem uma coisa, eu não conheço ninguém aqui, eu não vou em nenhum comércio pedir fiado, eu não vou fazer isso, porque as pessoas não me conhecem, como que eu vou fazer isso? Eu não vou, mas eu trabalho para o Senhor. E a ferramenta que eu preciso para dar continuidade nessa obra agora é um gás. Porque a minha esposa está em casa, ela precisa fazer o almoço, terminar o almoço, e nós precisamos fazer janta durante toda essa campanha, para as pessoas que vão vir ministrar a palavra. E Deus me visitou ali naquele carro, e eu senti tanta presença de Deus, mas tanta presença de Deus, que eu fiquei enfesado ali naquele momento. Eu falei, eu vou para casa. Cheguei em casa, a Pâmela já tinha até deitado o botijão de gás, assim. Quem já passou por isso entende o porquê de deitar o botijão de gás, né? Para ver se ainda tem um pouquinho e tal ali, né? E aí ela já tinha deitado, doutor, o botijão. E eu cheguei, e ela na cozinha falou, você trouxe o gás? Eu falei, não trouxe o gás. Aí eu olhei, falei assim, Senhor, em nome de Jesus, coloca gás aqui, porque a gente precisa terminar o almoço, a gente precisa cozinhar todas essas noites da janta. Levantei o botijão, olhei para minha esposa e falei, acende o fogo. Ela olhou para mim e falou, você não está louco?
Falei, acende o fogo. Ela pegou e foi, acendeu o fogo acendeu. A chama do fogão acendeu. Aleluia. Aleluia. Eu virei as costas. Eu jantei desse botijão. Eu virei as costas, fui por quarto, chorando. Foi algo sobrenatural que Deus fez. O Menig, 60 dias o nosso gás durou. 60 dias o nosso gás durou. Depois. E você pegava no botijão, não tinha gás, estava leve. Mas essa foi uma das experiências assim. As pessoas veem a gente, veem você hoje, né, o co-pastor. A nossa mocidade foi uma mocidade de muita loucura dessa. A gente viveu muita oração, a gente semeou muito, né? Muita oração no botijão de gás para estar aqui hoje. Glória a Deus, que coisa tremenda. Você que está assistindo, ouvindo esse podcast, você pode viver isso também, quando você começar a ter a sua vida de oração. O nosso problema é que a gente não ora. Tiago vai escrever isso, não é o Rumininho que está dizendo. Tiago, quando vai escrever, diz, ó, vocês não recebem porque vocês não oram. E quando ora errado. Né? Olha que coisa tremenda. Esses dias é o Joaquim, né? Ah, eu estou com dor de cabeça. Aí ele falou, então vamos ver um médico. Não, pede para o pai orar. Olha aí, a fé. A fé. Então, que coisa tremenda você não se esquecer que você tem um reino espiritual sobre a sua vida. Sim, dá para ir comprar o gás. Sim, dá para ir para o médico. Sim. Mas ora para você ver o que Deus pode fazer. Que coisa tremenda, né? Isso é maravilhoso. Agora eu tenho, claro, que continuar, e a minha pergunta para vocês agora é, eu queria ouvir de cada um de vocês uma ou mais experiências sobre dízimo, específica pode ser, sobre oferta ou experiência financeira. Uma resposta que Deus deu, como essa do gás já se encaixava também. Então eu queria muito ouvir de vocês essas experiências, para quem está nos assistindo entenda que a gente serve a um Deus que responde, que recebe, que honra, e que vale a pena ser fiel também nessa parte com Deus. Eu tenho certeza que vocês têm experiência para nos contar. Bom, falando de oferta, né, dízimo em geral, tem várias, né? Tem várias, graças a Deus. A gente passa por lutas, mas quando a gente é provado, né? Mas na fidelidade da gente com o dízimo e com oferta, Deus supre qualquer necessidade, né? Deus sempre tem ali nas suas mãos, Ele nos prova, claro, né? Mas a gente sendo fiel nisso aí, como o pastor Anderson já falou sobre isso, essa minha também, que Deus proveu na minha vida, e outras várias, mas esses últimos dias que eu estou vivendo, eu vejo que Deus está me abençoando de uma tal maneira que é sobrenatural, porque tudo que eu vou ofertar, né, gente já me viu falando, o meu principal, que eu sempre conto, que a experiência é do carneiro. Eu sabia. Isso aí pode até dar risada, mas rapaz, é uma coisa... Eu estou vivendo milagre por causa desse carneiro. Presta atenção nesse testemunho, Deus vai falar com você agora. Você está vendo? Pessoas, como eu falei, eu vivi isso, só que isso respinga em pessoas, respingou em você. Conta para nós. É algo surreal. No ano de 2021, eu sou coordenador junto com a minha esposa de jovens, e o primeiro ano que a gente assumiu a coordenação dos jovens, né, a gente foi fazer o congresso, só que a gente não tinha fundos, não tinha dinheiro, tanto caixa dos jovens quanto a gente mesmo, a gente não tinha dinheiro ali para investir, e foi na onde que eu ganhei, né? Ganhei de um ex-gerente lá um rebanho de carneiros, rebanho aí uns 20 carneiros mais ou menos. E quando eu estava em oração, no meio do pasto mesmo, é coisa minha e Deus, eu em oração no meio do pasto, perguntando para Deus como eu iria fazer aquele evento. Eu não tinha dinheiro, só que eu queria fazer aquilo, porque jovens estavam me perguntando tal, e eu queria fazer aquele congresso de jovens.
E foi aonde eu me questionando com Deus, da onde eu ia tirar fundos para poder fazer aquele evento. E foi na onde o pessoal tira sarro, mas foi uma experiência sobrenatural. Eu andando no pasto, pastor Anderson, um carneiro berrou. A hora que aquele carneiro berrou, veio. Está aí a sua oferta. Eita, Jesus. Está aí a sua oferta. E eu comecei a chorar, e quando veio assim, eu falei, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. É um erro que a gente faz, né? Quando a gente vai falar de oferta, você falar que você não tem nada. É um erro, e eu aprendi isso, é um erro. Porque naquele momento que aquele carneiro berrou, que me veio na mente, Deus falou, você não tem nada, você tem alguma coisa. E naquele momento eu falei, eu vou ofertar esse carneiro para a obra do Senhor em vidas de pessoas que vai ser salva naquele congresso. Meu Deus. E olha, eu fui ousado ainda, porque eu já cheguei e falei, ó, eu vou ofertar na vida de pessoas que vai ser salva. Eu já decretei que pessoas iam ser salvas naquele congresso, na oferta daquele carneiro. Então foi aí que eu corri atrás, vendi, o pessoal ajudou a vender, postei, eu matava, limpava, cortava, trazia em Campo Mourão para vender a carne. E a gente correu, 2 meses ali, a gente conseguiu fazer o congresso, Deus honrou, Deus salvou pessoas. Glória a Deus. Pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam desviadas da casa, naquele congresso voltou para a casa do Senhor. Glória a Deus. Isso foi coisa sobrenatural. No ano de 2022, a mesma coisa. Só que então, aquele rebanho que eu tinha ganhado, a minha patroa falou que eu tinha que acabar com aquele rebanho. Era para mim acabar, porque na fazenda eu não podia ficar e tal. E eu fui acabando. Eu fui acabando com aquele rebanho, acabando. E eu fiquei com 5 carneiras lá, e eu fui para a oração de novo. Falei, meu Deus, eu ofertei esse carneiro. Esse carneiro não é mais meu. E eu me lembro que no evento, pastor Anderson, Deus usou uma pessoa e veio falar para mim que o carneiro só ia acabar quando eu quisesse. E eu recebi aquela palavra. Então chegou eu comecei a acabar com os carneiros, só que eu fiquei com 5 carneiras reprodutoras, as mais bonitas, as mais top. Eu fui e liguei para minha patroa. Falei, primeiro a gente tinha feito uma venda de boi muito caprichada. A gente tinha, ganhado bastante dinheiro naquela venda. Então eu comecei a falar nisso. Aqui na fazenda está tudo bem, graças a Deus, tudo indo muito bem e tal. E ela começou a conversar e dar risada e tal. Aí eu falei, eu só queria falar uma questão dos carneiros. A senhora tinha pedido para acabar e tal. Só que eu queria ver com a senhora se não dá para a gente ficar com um pouquinho de carneiro e tal. Só que o meu coração estava queimando, aqueles carneiros que eu ofertei. Ela falou, aqueles carneiros que eu pedi para acabar. Eu falei, aqueles carneiros. Ela falou, não acaba não. Eita, não acaba com esses carneiros não, pode ficar com esses carneiros aí. Deus é Deus, né? Naquele momento eu no telefone eu comecei a chorar. Glória a Deus. Lembrando na palavra que Deus falou para mim. Deus fazendo cumprir exatamente. a Deus que fala. Então, exatamente. Então isso, aí vem outras ofertas. O menino lá em Louisiana foi casar, eu ofertei um carneiro na vida dele. Rapaz, tem um mistério de carneiro ali, né? Aqui, é coisa surreal, é coisa surreal. Só que aonde eu quero chegar? E todas as vezes que eu ofertei, eu não ofertava assim, cada um tem uma maneira. Mas eu nunca cheguei e falei assim, Deus, eu vou ofertar esse carneiro para o Senhor estar abençoando a minha vida, eu quero isso, cara. A minha oferta ali, o meu DNA da oferta, Romining, era para Deus abençoar o casamento de fulano. Esse vai abençoar vidas, esse vai abençoar as pessoas que iam ser salvas. Só que Deus é tão maravilhoso que essa oferta, ela vem frutificando até nos dias de hoje. Aqueles carneiros que ia ser acabado e tal, começaram a reproduzir. As carneiras começaram a criar de 2 carneiros. Aleluia. As carneiras não criam de uma, elas criam de 2. Meu Deus! Deus é Deus. Eu tinha 5 carneiras, hoje eu tenho 10. Deus é Deus. Você está entendendo o que Deus pode mover? E questão de oferta, eu gosto muito de falar disso,
porque e eu estou sendo tão abençoado nisso, né? Porque quando eu oferto na vida de outras pessoas, as outras pessoas, elas me ajudam. E tudo isso a gente forma uma família, uma união. Glória a Deus. Porque foi tão salvas as pessoas no congresso, que essas pessoas hoje eu posso contar com elas, e Deus sempre me lembra, fala, essa é aquela oferta que você deu lá no início. Você entende? Como que Deus supre, né? E nesse congresso, nesse último congresso, agora, pastor Eliezer, que a gente teve no Resgatando os Sonhos, eu falei desse testemunho lá, e eu falei na segunda, né? Na terça-feira, Deus me abençoou de uma tal forma no meu ministério, foi coisa que eu nunca imaginei, coisa que tinha no meu coração, mas eu tinha tanta vontade, só que eu imaginava que Deus ia fazer um reboliço tão grande para me colocar lá tão rápido. Deus faz além do que a gente imagina, né? Coisas que você pensou que iam demorar, Deus fez acontecer. E Deus sempre me faz lembrar daquela oferta lá atrás, que eu ofertei em vidas, que veio vindo, veio frutificando, veio vindo, e até hoje, até nos dias de hoje, a bênção é grande. Glória então, a Deus. é essa oferta que a gente dá de coração, que a gente tem o DNA daquela oferta, e quando a gente sabe que Deus está no negócio, que é quando você vê outras pessoas sendo, né, fortificadas sobre isso. Isso que me deixa ainda mais, sabe, mais contente, mais alegre, com mais vontade de ofertar, com mais vontade de fazer a obra de Deus. Quando eu vejo as outras pessoas nesse meio. Que coisa tremenda. Ele falou, a benção é grande, eu lembrei de Zaqueu. E aproveitando, quero mandar um abraço para o pastor Emerson Fagner, que está nos assistindo, lá de Francisco Alves. Que Deus te abençoe muito, meu amigo. Maravilha. Doutor Eliezer, vamos fazer aqui os convidados. Uma experiência sua com ofertas, com dízimos, com provisões de Deus. Mais recentemente, né? Que eu vou falar. Não sei se tem algum irmão nos assistindo que trabalha com a questão de gestão hospitalar. O serviço de cirurgia torácica em Campo Mourão, nós atuamos nos 3 hospitais. Então, a questão de faturamento dos hospitais, a gestão da clínica, sempre foi muito complexo para mim. E, recentemente, eu participei do Congresso de Fé e Finanças, e mais agora, Resgatando Sonhos. E a sensação que eu tenho é como se Deus tirasse a escama dos meus olhos. Tantas dúvidas que eu tinha com relação a esse tema, mesmo sendo de berço cristão. Olha só, interessante isso. E na Bíblia tão clara que eu vejo isso hoje. Então, nesse período agora recente que estamos vivendo, né, dentro das nossas ofertas, experiências que eu tive não de retorno de dinheiro, mas um exemplo, lá em Lusiânia, a oferta que nós fizemos durante o culto, acabou o culto, mas foram 1, 2 ou 3 irmãs durante a semana, vieram para o cara, doutor Eliezer, o senhor me operou ano passado, que alegria, olha como eu estou, estou muito bem. Então, a gente vê a alegria, a satisfação de um paciente nosso, em que nós podemos contribuir de uma forma dentro da área da medicina, em que provavelmente eu nunca mais iria ver essa pessoa. Olha só, o poder de uma oferta, né? E segunda coisa, dentro dessas semanas também, eu tinha um piano elétrico em casa, em que eu usei só umas 3 vezes para tentar aprender, mas não foi para frente, né? E um dos cultos, tinha um irmão tocando, que ele tinha um teclado um pouco mais simples, e Deus tocou no meu coração ofertar esse instrumento. E eu conversando com minha esposa, durante o culto, falei, estou sentindo no coração que aquele piano elétrico que a gente não usa, eu vou ofertar esse piano. E a minha esposa, se for do Senhor, então pede um sinal. E na hora que eu pedi um sinal, o irmão tropeçou no pedal do teclado e caiu.
Quebrou Na o minha pedal que ele frente. estava tocando. O sinal vem na hora. Na minha hora. frente. Rapaz. Quebrou o pedal e o cantor caiu. Meu Deus do céu. Mas claro que eu vou desenhar para você, meu filho. Que legal. E aí, para glória e honra ao nosso Deus, o teclado que estava na caixa guardado lá em casa, hoje está sendo usado por um vaso, um instrumentista nas mãos de Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Que Glória a maravilha. Deus. Ô Rumenig, só aproveitando um adendo aqui, quando a gente fala em oferta, eu penso comigo, muitas pessoas ofertam e esperam a volta ali em questão monetária mesmo. Se oferta aqui, Anderson, você já vai falar, não, vou chegar ali fora e vou ganhar dinheiro. Só que você vê a diferença e como é satisfatório a pessoa entender que nem o doutor, ele ofertou e a maior satisfação dele, o prazer dele é ver um paciente, ele chegar e falar que vai tudo bem, a cirurgia, então é aí que a gente vê, né? A gratidão vai além daquilo que a gente pode pegar. Às vezes né? a gente não espera só em dinheiro, né? Mas muitas coisas ali, ao nosso mover do lado ali, que vem sobre isso aí. Biblicamente falando, Deus nunca prometeu devolver dinheiro. Né? Deus prometeu nos enriquecer em tudo. Então, enriquecimento, muitas vezes, na maioria delas, o enriquecimento do céu não é dinheiro. Não é dinheiro, é coisas que o dinheiro não pode comprar. Pastor Anderson, vamos lá, que eu sei que você está afiado aí. Senhor. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu sempre tive muita dificuldade em entender que Deus responde, que Deus faz para você. Porque eu vim de uma criação onde meu saudoso pai sempre me ensinou que você precisa batalhar, você precisa trabalhar, você precisa correr atrás, porque as coisas não vão cair do céu. Meu pai sempre falou isso para mim, e desde muito cedo eu sempre trabalhei e corri atrás das minhas coisas. Só que quando eu conheci o Evangelho, eu sofri muito porque Deus sempre falava comigo sobre confiança, sobre confiar nele, esperar nele, e isso não fazia sentido para mim. E um belo dia, Deus começou a perceber, então Deus percebeu que eu havia deixado algumas coisas de lado para fazer com a minha mão, para correr atrás, para trabalhar e resolver tudo do meu jeito. E um dia Deus falou para mim que ia fechar as portas para mim. Deus falou que ia fechar as portas. Isso é muito desesperador, né? Quando Deus falou para mim, fechar. Deus usou uma pessoa para falar para mim, eu estou fechando essa porta, pois não fui eu que abri ela. E naquele dia, naquela semana, Deus fechou a porta. Eu perdi o emprego e aí entrou numa fase muito difícil mesmo. A Pamela estava com 8 meses para ganhar o Abner, e uma fase assim muito difícil, a gente estava passando por um vale terrível. A gente, só para vocês imaginar um pouquinho da história, da situação, a gente pagava aluguel, a gente, nesse momento, a gente estava com 2 aluguéis atrasados, a gente precisava pagar esse aluguel. Por mão da igreja. Por mão da igreja, né? A gente morava numa casa do irmão, 2 meses de aluguel atrasado, só para você se localizar, 2 meses de aluguel atrasado. Naquele mês eu precisava fazer uma compra, a gente já vinha de 2 meses em que a gente ia para o mercado contadinho, e a Pamela olhava para mim e falou assim, dá para levar isso esse mês? Eu falei, não, esse mês não dá, esse mês a gente tem que passar, o próximo mês a gente compra. A gente já vinha de 2 meses com essa realidade, e eu me lembro que o documento do meu carro estava vencido, eu estava trabalhando, Campo Mourão, Luisiânia, documento do carro vencido, não tinha o dinheiro para pagar o documento, e eu me lembro da data, como se fosse hoje. Eu me lembro que era 24 de dezembro, eu vim para Campo Mourão, trabalhei o dia todo, e era para nós termos recebido um dinheiro naquele dia, a pessoa que havia nos contratado não pagou a gente na véspera do Natal, eu pedi um valor, ela chegou com um valor bem inferior, só dei um valor para um valor para o outro, dos meninos que trabalhavam comigo, e eu fiquei sem dinheiro. Cheguei em casa, na véspera do Natal, minha esposa falou, amor, você recebeu? Vamos para o mercado fazer uma compra? Eu falei, filha, não recebi. Vamos passar o Natal sem poder fazer compra. Natal. E aí passamos aquele Natal, naquela semana de Natal e Ano Novo, trabalhando, e aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa a mais, preciso levantar um dinheiro extra. Detalhe, na volta para Luisiânia do dia 24, detalhe, na volta, Fabinho, de Campo Mourão para Luisiânia, Polícia Federal me parou, encostei o carro, eu já desci quase chorando, doutor, desesperado,
Eu estava desesperado. O guarda olhou para mim e falou, pediu o documento do carro, entreguei, ele olhou e falou, o documento está vencido, né? Vou ter que recolher o carro. E eu fiquei sem palavras. E se eu falasse alguma coisa, eu ia chorar. Ele olhou para mim, eu todo sujo, ele falou assim, você está vindo de onde? Eu falei, seu guarda, eu estou vindo de Campo Mourão, estou trabalhando em Campo Mourão e tal. Ele falou, rapaz, véspera de Natal, não tem ninguém trabalhando não, você está vindo de onde? Eu falei, seu guarda, eu estou trabalhando, meu carro está cheio de ferramenta, estou trabalhando. Ele ficou olhando para mim assim, falou desse jeito, falou assim, olha, eu estou vendo que você, de fato, você está trabalhando mesmo, os meninos estão trabalhando com você, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar esse papel, você tem 15 dias para você pagar esse documento. Se dentro de 15 dias você pagar esse documento e levar para mim lá no ponto, lá perto de Piquirivaí, se você levar lá para mim, eu não vou lançar a multa. E aí você pode rodar com seu carro dentro desses 15 dias. Se você não levar, eu lanço a multa. Tudo bem. Saí dali, fui para Luisiana, cheguei em Luisiana, fui no despachante. Puxei o documento, R$800 era o documento do carro. Falei, bom, agora eu preciso pagar um aluguel, preciso fazer uma compra e preciso pagar o documento do carro. Beleza. O que eu pensei? Eu comentei isso com o senhor esses dias, vou fazer um extra, vou fazer algo a mais, vou pegar um serviço, vou pegar um bico, vou trabalhar até de madrugada, vou fazer alguma coisa, vou dar um jeito. E aí o que eu comecei? A gente sempre tenta resolver com a força as mãos. O que eu tentei fazer? Ligo para um, ligo para outro, tem um serviço para fazer, tem alguma coisa para fazer? O Ney falou para mim o seguinte, o Paulo tem uma grade para pôr na frente da casa dele, fala com ele. Liguei para o Paulo falou, tenho mesmo. Cheguei lá e falei para o Paulo, Paulo, é o seguinte, eu tenho que fazer esse serviço aqui, Paulo. O serviço vale até menos, mas eu preciso cobrar pelo menos uns R$500, lembra disso? E o Paulo falou assim, rapaz, faz aí, vamos fazer. E aí eu comecei, falei, então tá bom, então sábado eu venho começar o serviço. E aí, trabalhando. Isso virou a semana, na virada do ano, culto de virada do ano. Nós estávamos na igreja, passamos na igreja, naquela virada de ano, e no culto de virada de ano, doutor, o menino ministrou uma oferta. O pastor deu a ele o momento de nós ofertarmos para a missão. E aquele dia Deus queimou no meu coração, muito claro, oferte R$500. Eu parei e falei assim, eu estou ficando louco, não faz sentido, como que pode? Aleluia. E eu fazendo a conta, eu tenho 2 aluguel para pagar, já dá 600, eu tenho que fazer uma compra, eu tenho que pagar o documento do carro, ofertar 500, eu falei, bom, eu sei que isso nunca aconteceu comigo, eu vou fazer. Eu fiz um vale R$500, assinado Anderson Dias embaixo, coloquei na salva, e aí durante a semana voltei a trabalhar, no sábado, eu peguei e fui começar o serviço na casa do Paulo, trabalhei o sábado até 4 da tarde, estou subindo para casa, porque tinha culto, estou subindo para casa, o que acontece? Motor do meu carro bateu, o carro bateu, virou um fumaceiro, rapaz, aquilo me desesperou, Fabinho, de uma forma, rapaz, eu fiquei desesperado, falei, meu Deus. Não esqueçam que lá atrás Deus disse, eu vou fechar. Eu falei, meu Deus, mas não pode, o que eu fiz? Subi para casa, desesperado, aquele fumaceiro no carro subindo, cheguei em casa, encostei o carro, a Pâmela, aquele barrigão, olhou para mim e falou, o que aconteceu? Eu não conseguia falar com ela, de tanto chorando que eu estava, e aí me acalmei, contei para ela tudo que tinha acontecido. Eu me lembro que eu me ajoelhei do lado de cada cama, a Pâmela ajoelhou do lado de lá, e eu falava para Deus, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Por que as coisas estão assim? De repente chegou um mecânico lá em casa, o irmão Heraldo, chegou lá em casa, olhou, falou, irmão Anderson, falaram para mim, teu carro estragou, vim dar uma olhada no que aconteceu, falei para ele funcionou, falou, não anda com o carro, deixa o carro assim, eu vou arrumar para você, vai lá, empresta 3 folhas de cheque, e daí a gente vai fazendo. Eu falei, rapaz, você não está entendendo minha situação, eu não vou emprestar cheque de ninguém, não posso fazer, beleza, o Heraldo saiu, quem chega lá em casa? O Paulo. Eu lembro até hoje que ele chegou e falou assim para mim, Anderson, está tudo bem, rapaz? Fiquei sabendo que teu carro tem um problema. Rapaz, eu sou vergonhoso, cara. Mas aquele dia eu cheguei no Paulo e falei, cara, me ajuda, pelo amor de Deus, cara. Ora por mim. Eu falei bem assim, ora por mim, Paulo, porque eu não sei o que está acontecendo. Não sei. Rapaz, ora por mim para Deus falar com você. Está assim. Ele olhou para mim e falou, rapaz,
Aí eu não sei o que eu posso fazer para te ajudar, cara, porque se eu pudesse eu te ajudava mais, mas eu vou fazer o seguinte, eu já vou pagar o teu serviço. Eu falei, rapaz, eu acabei de começar teu serviço. Inclusive aquele portão está até hoje lá. Nada, eu terminei o serviço lá, tem que falar isso aí, tá? E aí ele falou para mim, não, vou pagar o teu serviço já. Ele pegou e me deu os R$500. Quando eu peguei os R$500, que eu olho do lado, o irmão proprietário da casa, viu eu pegando dinheiro. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço com esses 500? Entrei para dentro de casa morrendo de vergonha, porque Deus sabe como quebrar a gente. Deus sabe como fazer isso na nossa vida. Eu entrei para casa e falei para a Pamela, eu não sei o que eu faço, não sei se eu pego esse dinheiro, se eu pago o conserto do carro, que é R$900, que o mecânico falou que vai ficar, agora eu tenho que pagar o aluguel, que é 600, eu tenho que fazer uma compra, eu tenho que pagar o documento, e agora eu tenho que pagar o motor do carro, e ainda tenho que terminar o serviço que eu já recebi. E agora o que eu faço? Eu entrei para dentro de casa, ficamos ali um tempo, deu o horário do culto, minha sogra passou, pegou a Pâmela para a gente ir para o culto, eu me arrumei, quando eu estou fechando a porta de casa, falou assim comigo, leva a bênção com você, não deixa a bênção aí. E eu parei, fiquei pensando, falei, meu Deus, eu vou levar aquele dinheiro comigo, vai que eu deixo, alguém entra e rouba, né? Vou levar. Voltei lá, peguei o dinheiro, guardei aqui. Cheguei no culto, sentei no último banco, lá em Luisiana. Doutor, eu só chorava aquele culto, eu estava derrotado. E aí o culto foi acontecendo, o presbítero Nerildo dirigindo o culto, e foi acontecendo e tal. De repente, ele falou assim, irmãos, vamos colocar de pé, o menino vai fazer uma oração, e o Anderson vai nos trazer a palavra hoje. Eu falei, não, esse irmão está de brincadeira. Qualquer um podia pregar hoje. Falei, não, esse irmão está de brincadeira, o que eu vou pregar? Não tem como. E eu já comecei a ficar assim, falei, meu Deus, o que eu vou pregar? Doutor, a mesma voz que falou comigo, falou assim, fala sobre pessoas que começou o ano na prova. Eu falei, opa, disso eu entendo. Eu sou mestre. Disso aí eu sou doutor. Vou falar sobre isso. Fui convicto, vou falar sobre pessoas que começou o ano na prova. Só que enquanto eu estava indo para o púlpito, uma voz falava assim comigo, o que você fez na noite da virada? O que você fez na noite da virada? Caiu a ficha. Meu Deus, eu tenho mais a oferta dos 500 para dar. Agora aumentou a conta. É porque é melhor não votar do que votar e não. Senhor, e agora? E agora? E eu com os 500 aqui. Falei, Jesus, e agora? Cheguei no altar, comecei a pregar sobre pessoas que começaram o ano na prova, e fui pregando. Falei, irmãos, e fui testemunhando, e falando, e eu falei assim, olha, o pastor Natanael está aqui, pastor, não tem um vale meu lá de missões? Tem. Eu falei, pois é, pastor, e Deus me deu condições de cumprir com aquele vale, porque Deus usou o Paulo estava sentado assim, eu falei, Deus usou o Paulo para já pagar um serviço para mim, pastor, está aqui o dinheiro do vale, você tinha que ver a cara da minha esposa, minha esposa olhou para mim e falou, o que você está fazendo? Eu entreguei, quando eu entreguei na mão dele, pastor Natanael, rompeu, cara, na igreja aquele dia. O pastor Natanael pegou aquele dinheiro em lágrimas, Deus tomou a igreja de uma forma, e assim, a minha sensação foi, eu fiz a minha parte, eu cumpri com aquilo que... Eu fiquei em paz. Você entregou a oferta, o único dinheiro que você tinha, e ficou em paz. Eu tinha uma convicção, Deus vai abrir uma porta essa semana, Deus vai escancarar as portas, vai ter muito serviço. Oh, aleluia. Isso era a minha certeza, João. Eu falei assim, Deus vai abrir uma porta essa semana. E quando eu fiz isso, de repente o irmão lá, que estava na porta, que era o dono da casa que eu morava, que eu devia o aluguel, ele veio correndo em lágrimas, chegou, me abraçou e falou assim, irmão Anderson, Deus mandou te dar esses aluguéis, não é para me cobrar esse aluguel, está pago o aluguel. Eu olhei e falei, irmãos, Deus já começou a responder que o aluguel está pago. Nisso o pastor levantou, falou assim, Deus falou comigo para mim te dar essa quantia. Quando eu peguei a quantia, que eu olhei, era um cheque, eu coloquei na Bíblia, aí nisso, a igreja se colocou de pé. Você lembra disso? A igreja se colocou de pé e os irmãos em lágrimas. Você estava lá, os irmãos em lágrimas, aquele quebrantamento, o povo vindo até o púlpito e colocando dinheiro no púlpito. Todos. E colocando dinheiro no púlpito. A igreja inteira. Colocando dinheiro. Todo mundo colocando dinheiro no púlpito. Irmão, eu olhei assim, eu fiquei constrangido. E Deus gritando para esse, eu cuido. Eu fiquei constrangido.
A Bíblia encheu de dinheiro, eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Já deu tempo, entreguei para o pastor, e a igreja tomada pela presença de Deus. Quando eu vou para o banco, que eu ajoelho, agradecendo a Deus, uma irmã me tocou, eu levantei, ela falou assim, olha, está aqui, Deus mandou te dar. O menino chegou e falou, não podia deixar de participar disso, está aqui para abençoar a tua vida. Quando eu levanto, o Ney me chama e fala assim para mim, cara, manda arrumar teu carro, eu vou te emprestar 3 folhas de cheque, a primeira eu vou dar. Quem que falou de 3 folhas de cheque para esse homem, irmão? As mesmas 3 folhas de cheque que o mecânico pediu, quem que falou, se não foi Deus? Eu saí dali, irmão. Não, e você pensa que o milagre terminou. Aí cheguei em casa. Pensa só, para dar doutor. glória a Deus maior. Chegamos em casa, eu e minha esposa na mesma cama ali, ela de um lado, do lado de cá, igual 2 crianças, contando aquele dinheiro. E eu me lembro da Pâmela até hoje, aleluia, falando assim para mim, amor, segunda-feira a gente vai poder ir no mercado fazer uma compra. Aleluia! Eu falei, vamos. Aleluia. E você vai poder comprar tudo que você estava com vontade de comprar. Aleluia. E eu me lembro que a gente contou todo aquele dinheiro, doutor. E naquela noite Deus abençoou a nossa vida com R$3.500 de oferta. Eu falei assim, você vai no mercado, você vai comprar o que você quer comprar. A gente vai dar um jeito, porque agora Deus proveu. Domingo de manhã, acordei cedo, falei, vou lá para casa do Paulo terminar o serviço. Fui trabalhar, a Pâmela, de repente a Pâmela me ligando. Falei, meu Deus, passou mal, e agora sem carro, o que eu vou fazer? Atendi o telefone, ela chorando, eu falei, o que aconteceu? Você está bem? Ela falou, não, eu estou bem. Falei, o que aconteceu? Então eu falei assim, olha, não sei, bateram aqui na porta de casa, até que eu me levanto para ir ver quem que é, a pessoa já foi embora, eu não sei quem que é, doutor. Não deixou uma cesta, deixou uma compra, mas uma mega de uma compra na porta da nossa casa. Irmãos, tudo aquilo que no mercado, há 2 meses atrás, ela falava para mim, amor, dá para levar? Eu falava, não dá, veio naquela compra. Aleluia. Deus mandou lá na porta de casa, tudo. Fabinho, aquela compra durou 90 dias, aquela compra, do que Deus mandou lá para a nossa casa. Tudo isso, resposta de algo que Deus falou no meu coração, sobre uma oferta. E assim, isso é uma das, não dá tempo de falar mais aqui, mas essa experiência, essa marcou a nossa vida, porque foi através dali que eu aprendi a depender de Deus. Aleluia, aleluia. E só para lembrar, ele terminou o serviço. Terminou. Muito bom. Bem lembrado. Eu conto esse testemunho, Anderson, já contei esse testemunho por todo o Brasil e até fora do Brasil, no seminário de fé e finanças. Eu conto esse testemunho do Anderson, não com essa riqueza toda de detalhes que ele conta, mas foi algo assim que marcou nas ministrações de oferta, e Deus foi muito fiel. Que coisa linda viver essas experiências. Você que está nos assistindo, as próximas terças-feiras vão ser mais 3 terças-feiras sobre experiências. A gente vai chamar pessoas, ouvir pessoas. Então participe com a gente nas próximas terças. Hoje foi um dia muito especial aqui, que nós estamos saindo daqui alimentados. Lembrando que tudo isso é para inspirar seu coração a buscar também a Deus, a andar com Deus, para que você viva essas experiências também. Então eu queria agora que cada um de vocês, em breves minutos, que a gente não pode passar, a gente tem 6 minutos, desse aí a sua consideração final e o seu agradecimento, por favor, começando ali com o Paulo. Como eu disse no início, né, isso aqui sempre foi um grande desejo, eu acompanho, e estou muito feliz mesmo de participar com vocês desse bate-papo. Isso me edifica, isso me enriquece. Vocês não têm noção do que isso faz bem, né, para o meu coração. Eu pude viver isso com o Anderson, muitas coisas além disso, e às vezes fica esquecido lá atrás, porque a gente não viveu, mas vendo assim falar, isso nos move, né? E uma coisa que o Dr. Eliezer disse é começar a viver tudo novo, né? A gente não deixar aquilo morrer, a gente viver dia após dia, e viver tudo novo, né? Coisas novas, experiências novas. Isso é maravilhoso. Então eu quero deixar meu agradecimento de coração, né? O pastor Romininho, o pastor Anderson, obrigado pelo convite, foi um prazeraço, e graças a Deus tenho fé que ainda vão ter outras, né? E a primeira de muitas, em nome de Jesus. Com certeza. Agradecer de coração ao companheiro, o irmão
Eliezer também. Muito obrigado, né? Conheci ele semana passada, mas ele, a esposa dele, pessoas maravilhosas, pessoas de Deus, e fico muito agradecido pela amizade, né? Essas amizades que nos fortalecem. Então, meu muito obrigado. Doutor Eliezer. Gostaria de agradecer a oportunidade, da gente passar um pouco das nossas experiências, ao pastor Anderson, ao pastor Romanique, que tem sido instrumento de Deus em nossas vidas, da minha família, eu e minha esposa, e deixar para os irmãos que estão nos assistindo, para que você possa ter o coração sensível para deixar Deus te usar. A última experiência que eu conto muito rápido, há alguns anos atrás, eu fui atender uma paciente, num plantão, e nem todos os pacientes precisam de remédio. Essa paciente em especial, eu atendi ela, foi para casa. Um ano depois, eu encontrei com ela em Campo Mourão e eu atendi ela na cidade de Piabiru. E ela me falou: doutor, o remédio que o senhor me passou no passado me curou. Eu falei: mas o que você tinha? Eu não lembro de você. O que eu te passei? O senhor pegou da sua gaveta a sua Bíblia, o senhor me entregou. Aleluia. Uau! Glória a Deus. Glória Agradeço a Deus. aos irmãos a oportunidade. Amém. Que maravilha, né? Tem muita coisa aí, rapaz. Aqui tem muita coisa, aqui tem muita coisa. Ai, eu quero que agradecer a oportunidade, dizer que eu aguardo vocês nas próximas terças-feiras. Foi um privilégio hoje estar aqui mediando esta imersão. Você do Pode Emergir aí, escute nosso podcast nas plataformas digitais. Pastor Anderson, por favor, suas palavras, já pode encerrar. Muito bem, gente. É uma alegria muito grande ter recebido vocês aqui, Paulo, doutor. Que alegria ter vocês aqui hoje, participando desse momento tão especial. Para nós é um privilégio muito grande receber vocês. Muito obrigado por terem aceito ao convite, né? E a vocês, aos irmãos que estão aqui conosco, que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam também passar essas experiências adiante, né? Que nós possamos passar essas experiências adiante. Eu creio que essa série vai marcar muitas pessoas, muitas vidas, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando também pela nossa live. Deus abençoe vocês, a participação de cada um de vocês. Semana que vem tem mais, estaremos aqui, se Deus nos permitir, próxima terça-feira, falando sobre experiências, e você pode nos acompanhar, você pode estar aqui presente na próxima terça-feira, a partir das 20 horas. Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus. Amém, gente? Vamos fazer uma oração, então, para nós encerrarmos. Senhor, eu quero te agradecer e te louvar por tudo que o Senhor fez hoje aqui. Eu sei, Pai, que os testemunhos edificaram a fé de muitas pessoas e ainda continuará edificando. Deus abençoe a vida de cada um dos participantes hoje aqui. Eles continuem, Pai, vivendo essa novidade com o Senhor e tendo, ó Pai, sempre a oportunidade de passar para alguém aquilo que estão vivendo com o Senhor. A todos os nossos irmãos nos acompanhando na internet, que eles possam ter sido tocados pelo Senhor também e possam viver, Pai, essa palavra e poder testemunhar daquilo que o Senhor continua fazendo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A você que nos acompanha também pelo Pode Emergir, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio. Amém.